Salmo de número 23. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, não é? Eu não tinha marcado aqui, estou procurando junto com vocês. Nós vamos ler até o verso de número 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus abençoe a nossa meditação. Podem se assentar. Nós vamos meditar um pouquinho, meus irmãos, nesta noite. Nós sempre damos um pequeno tema, né? E nós vamos falar sobre como escolher um pastor. Eu sei que muitas pessoas não escolhem um pastor, mas você deve escolher o seu pastor. É um direito que Deus te deu. Muitas pessoas têm um pastor por circunstância, por ser mais perto, por ser amigo, pela personalidade dele bater com a sua. Outros porque o pastor agrada bastante, é carismático. Mas nesta noite eu queria que Deus nos ajudasse a nós entendermos como escolher o seu pastor. Como você escolher alguém para dizer, ele é meu pastor. Aqui a Bíblia está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, nós sabemos que Jesus é o supremo pastor. Pedro explica isso em 1 Pedro, no capítulo 5. E sabemos que em Efésios capítulo 4, ele deu uns também para pastores. A Bíblia está recheada, como Hebreus capítulo 13, o verso 7, diz, obedecei aos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. No verso 17, ele diz, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, se tem uma coisa que eu sempre encarei com muita seriedade, é o que pregar, é o que ensinar. Porque eu sei que eu vou ter que responder por tudo. Eu já cheguei a usar o púlpito e voltar atrás em algo que eu já tinha pregado por muito tempo, que achava ser correto e não era. Porque essa é uma confissão que um pastor deve fazer. O profeta dá a entender que pastor e igreja é como marido e mulher, porque é o Espírito de Cristo em um ministério. E uma coisa tremenda que as pessoas têm que aprender é separar o homem do ministério. O profeta diz em uma mensagem que quando eu chego aqui, eu subo aqui, e eu já meditei e eu oro, ele disse, o meu ofício está me esperando ali no púlpito. E se esse ofício é real, esse ministério é verdadeiro, é de Deus, e foi enviado para você, você sabe que é Deus que está falando com você, e que não é um homem mortal. Compreendem? Mas muitas pessoas não têm esse discernimento, eu digo, eles têm um pastor por conveniência. E como disse, outros por agrado. E eles não sabem discernir isto. Mas nós temos que aprender isto.
Há muitas irmãs que têm um pastor porque o marido tem ele como pastor, então acompanha o marido, acha que é uma obrigação acompanhar o marido. Uma esposa tem que acompanhar o marido. Em certo sentido, sim. Mas espiritualmente vocês são individuais. Eu digo para vocês com todo o meu coração. Eu tenho alguns filhos que estão fora da palavra e eu já cheguei a falar para eles: se é por causa que você não se conecta com o ministério do Pai, pode procurar outro ministro, pode procurar outro lugar, porque o que eu quero é ver vocês bem com Deus. Porque vocês têm o direito, não é porque eu sou o seu pai que você tem que estar conectado a mim ministerialmente. Vocês estão compreendendo? Essas coisas são individuais e cada um tem que ter essa revelação. E Deus, com a ajuda dele, vai nos explicar como é que nós sabemos se é ou não é. Estão compreendendo? Se for olhar por requisito, se nós formos pegar 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, e ver ali o que Deus exige de um ministro, eu vou ser bem sincero e franco com os irmãos. Se existe algum pastor que preenche todos esses requisitos, Deus o abençoe, mas eu não conheci ainda. Porque não é fácil. É muitos requisitos para uma pessoa só. É ao mesmo que você, como cristão, Deus pedir: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então você tem que ser isso pela fé. Eu me lembro quando eu tinha meus filhos que estavam chegando à adolescência, eu quase deixei o ministério. Por eu estar começando a perder o controle sobre eles, e eu não admitia. Por causa de Timóteo, capítulo 3. E um dia, conversando com um irmão, ele me confortou, ele disse: olha, eu acho que não é por aí. E foi onde eu tirei isso do meu coração. Porque a Bíblia diz que tem que ter filhos fiéis. E tem que exercer autoridade sobre eles, e eu não estava tendo autoridade suficiente. Mas era uma fase. Hoje, mesmo os que estão afastados, eu tenho autoridade sobre eles. Eles não entram na minha casa do jeito que eles sabem que me desagrada. Eles não ficam na minha presença de uma forma que me desagrada. Eles têm respeito. E isso é uma coisa louvável. Mas dizer assim, dentro de todos os requisitos, quantos acompanharam o programa de rádio hoje? Deixa eu ver a mão. A Voz da Restauração não está com muita audiência, não. Precisa melhorar, né? E nós falávamos hoje lá sobre Pedro, que foi o primeiro pastor constituído diretamente por Jesus Cristo. E você sabe que Pedro tinha um problema com ele. Mesmo sendo o que mais amava Jesus, de todos os apóstolos, o que mais amava Jesus era Pedro. Por isso ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me ama mais do que esses outros? E ele disse: tu sabes que eu te amo. E foi justamente o que o negou 3 vezes. Mas Jesus sabia que ele o amava. E que ele não estava suportando a pressão do momento. E Pedro tinha esse problema com a pressão, porque depois nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, como nós lemos no rádio hoje, que quando ele estava lá em Antioquia, junto com os irmãos de uma festa espiritual, e tendo companheirismo, sentado e conversando, e de repente começou a chegar os irmãos da parte de Tiago, da Judeia, que a maioria cria ainda na circuncisão. Muitos deles não obedeciam a lei. E ainda criam que os gentios, porque Pedro, quando chegou em Jerusalém, teve que explicar, e bem explicado, por que ele entrou na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, porque Cornélio era gentio. Ele teve que explicar que o anjo apareceu para Cornélio, e que ele estava na casa de Simão o curtidor, e aí chegou os irmãos chamando ele, e Deus lhe mostrou uma visão, e etc, etc, porque os irmãos ainda cumpriam à risca, algum deles, a lei. E quando Pedro viu que os irmãos da parte de Tiago começou a chegar, Pedro dissimulou. Que muitas pessoas não sabem o que é o pecado da dissimulação, mas é pecado. Você sabe o que é o pecado da dissimulação? A falsa aparência.
Aquelas pessoas que quando está junto com você, ele é teu amigo. Mas quando ele está com alguém mais importante, ele finge que não te conhece. Ou ele finge que não te conhece quando só está vocês dois juntos passando um pelo outro. Quando ele estiver perto de pessoas importantes, ele chega: ô irmão, como é que você está? Isso é dissimular, é falsa aparência. Mas Paulo estava sentado lá também. E de repente Pedro se levantou da mesa, disfarçou. E Barnabé, que também era apóstolo, não era um dos 12, mas era um apóstolo, ele tinha um chamado apostolado, que era companheiro de Paulo também. Quando viu Pedro levantando, ele também caiu na tentação de dissimular, levantou também, e outros irmãos. E aí foi onde Paulo se pôs de pé e resistiu ele na cara, ficou de frente a frente com ele. E disse: como é que tu, sendo judeu e vive como gentio, você quer que os gentios vivam como judeu? E ele disse: eu resisti na cara porque era repreensível. E eu repreendi ele na frente de todos. E aí depois ele explica em 1 Timóteo capítulo 5, aos presbíteros, aqueles que pecarem, repreende-o na frente de todos. Ou seja, não poupe. Não é porque é pastor, se está errado, você tem que dizer que está certo. Você diz: pastor, me desculpe, mas o senhor está errado. Estão compreendendo, meus irmãos? E por que ele disse: os que pecarem, repreende na frente de todos? Porque eles também pecavam. O problema é que entrou uma coisa na cabeça do povo, que pastor não pode errar, que pastor não pode pecar. Ele é um ser humano, gente. A diferença dele para os demais é que ele tem um ministério. E mesmo você que tem o Espírito Santo, se você não orar e vigiar constantemente, você está sujeito a pecar. Porque o Espírito Santo está na sua alma, não está no seu corpo. E a sua carne nunca se converterá, então você tem que vigiar, você tem que orar. Você tem que mortificar ela pelo Espírito Santo, ou então ela vai te vencer. Estão compreendendo? Então você nunca deve escolher. Eu conheço uma preciosa pessoa, que se ouvir, eu não vou deixar nem sombra para ela saber, não é daqui, é de fora. Eu acho que até hoje ela não tem um pastor. E a gente já conversou muito, porque fica com uma lupa procurando, ela quer um pastor sem defeito. Já tive com fulano de tal, mas vi coisas que não me agradou. Já tive com ciclano de tal, vi coisa. Ela vai chegar numa condição, como a Bíblia diz, ou ela vai apacentar-se a si mesma. Porque não existe esse homem que não tem defeito. Não existe. E eu digo para vocês, com todo o meu coração, se for para cumprir os requisitos de 1 Timóteo capítulo 3, eu só vou passar algumas coisinhas aqui para vocês verem. Por exemplo, né? Em Tito capítulo 1, diz que um pastor não pode ser iracundo. Mas ele tem que ser manso. Em um conceito bíblico, iracundo significa alguém propenso à ira, que se irrita facilmente e que se comporta de maneira cólerica. A palavra se refere a uma pessoa com um temperamento difícil, que frequentemente demonstra raiva excessiva. E eu digo para você, quantos e quantos pastores que eu conheço que é desse jeito. E, no entanto, muitos deles são uma bênção. Tem ministérios abençoados. Estão compreendendo? Só que não é quase notado. Outra coisa. A Bíblia diz em Timóteo capítulo 3, que ele não pode ser neófito para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Como assim ensoberbecer? Na Bíblia, ensoberbecer significa tornar-se soberbo, orgulhoso, vaidoso, ou seja, desenvolver um sentimento de superioridade. Quantos eu conheço? Eu já conheci pastor de falar assim: pode ter um pastor igual eu, mas melhor do que eu não existe.
sentimento de superioridade e arrogância. O termo também pode se referir a ações que levam à exaltação própria e ao desprezo aos outros. É só você acompanhar. Não é? Porque eu não sou igual fulano, eu não sou igual ciclano, porque eu, já está desqualificado. Só a graça. Estão compreendendo? Quantas e quantas outras coisas que eu poderia mostrar para vocês aqui que desqualifica. Mas em meio a tudo isso, eu só digo uma coisa para os irmãos: não sou eu, a minha pessoa que vai te preparar. Não é a pessoa de um outro pastor que tem esses defeitos que eu estou dizendo que vai te preparar. O que vai te preparar é o que está nele. E o que está nele é o que você tem que observar, se conecta, se alimenta, se traz crescimento, se você pode ver o Espírito de Cristo no ministério dele. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? E aí você tem o direito de escolher, isso foi lhe dado. Você escolheu o pastor que você crê que conecta-se com você. E como é que você vai saber disto? Vamos lá, que Deus vai nos ajudar. O profeta diz aqui na pergunta e resposta número 12. Então, geralmente, a maneira, 53, 54, que observo isso para mim mesmo apenas. Isto sou eu. Eu observo a natureza da pessoa. E vejo que tipo de dom que está professando. Vê, Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez. Porque Romanos 11, 29 diz que os dons e as vocações são dados sem arrependimento. Se eu sou pastor, se eu tenho um ofício de pastor, quando eu nasci eu já tinha esse ofício. Aí quando o Espírito Santo veio e me santificou, aí diz santificar significa separar para o trabalho. Aí Deus começa a desenvolver e crescer, e fazer com que aquilo cresça, desenvolva. Estão compreendendo? Então a própria natureza da pessoa já indica o que ele vai ser. Vê, Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez. Vê, ele fará uma criatura. Se você o vê muito volúvel, e saindo por aí, ele diz, o Senhor me chamou para isso e aquilo, para ser um pastor. Agora, o pastor não pode ser uma pessoa volúvel. Um pastor é sólido, seguro. Agora, quantas pessoas já não se têm se feito pastor? Se levanta e diz que o pastor que é dele não é pastor, não serve, é desqualificado, ou que não é pastor. E que Deus chamou ele, e que ele é, e ele vai e levanta um trabalho e começa aquele trabalho. Aí diz o profeta, aí você observa. Porque se ele é, Deus não levantou ele, por acaso, Deus levantou ele porque haveria um povo pelo qual ele iria ajudar aquele povo. Para que Deus enviaria pastor se não tem ovelha para ele apacentar? Vocês estão compreendendo? E há algo em você e em mim que é espiritual, não é natural. Como cada um de vocês que está aqui nesta noite, eu nunca visitei a casa de vocês e disse, vão lá no culto. Não fiquei mandando mensagem para vocês, desqualificando outro pastor para me qualificar. Mas por que vocês estão aqui nesta noite? Tem que haver algo espiritual dentro disso, não é natural, é espiritual. E o que é isso espiritual? Não tem nada a ver com o homem, mas com o Espírito Santo, com o Supremo Pastor, que diz em São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se você é ovelha de Deus, e esse ministério é de Deus, não o homem nem salvo você merecia ser, mas o que está na pessoa.
quando eu estava passando os piores momentos da minha vida, que eu não só tinha desistido de ministério, mas tinha desistido até de viver. Se tem uma das coisas que me levantou, foi a palavra que um irmão me falou. Que entrando em contato, e ele falou: pastor, não desanima não. Eu disse: você teria coragem ainda de me ouvir mediante a tudo que me acusaram? Ele disse: como é que eu vou negar isso, pastor? Se o que tem saído da sua boca é o que tem mantido a minha alma viva. Como que eu não ouviria? E aquilo foi me dando ânimo, me dando força. Aí a outra chegou a dizer que se o pastor não tiver mais nenhuma igreja, não tem problema. A minha criança, quando nascer, ele vai apresentar lá no meio da horta. Eu disse: Deus. E isso foi, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas então não é você, não é o que você quer. Porque eu digo uma coisa para os irmãos, sem ofensa, por favor, me entenda dentro do Espírito Santo. Um pastor que precisa apunhalar o outro pelas costas, que tem que difamar o outro pastor, que tem que rebaixar o outro pastor, para ficar com uma ovelha, ele não tem ministério. Porque não precisa isso. Porque se ele tem, ele não precisa ir atrás. É as ovelhas, quando ele abrir a boca e ele começar a pregar, e ele começar a falar, as ovelhas vão falar assim: esta é a voz de Deus. É Deus que está falando comigo, é Deus que está me falando, é Deus que está ensinando. Estão compreendendo? Presta atenção que ele diz aqui no resumo das eras, no parágrafo 55. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos a verdade das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos, para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão, agora aí você vai entender. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento. Porque é na pregação e no ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus. Por isso que a Bíblia exorta severamente. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Não deixai as vossas congregações, como são os costumes de alguns. Porque através da pregação e através do ensinamento, por isso que o ministro ele tem que ser apto para ensinar. Porque o ensinamento ele posiciona. O ensinamento ele te coloca você no seu devido lugar. Estão compreendendo? Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento, porque é na pregação e no ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Você já parou para pensar nisso? Tem coisas que você não consegue entender. No meio de toda a tormenta, numa conversa familiar, eu disse para minha esposa: e se você me deixar? Ela disse: eu não seria sua esposa. Mas se você continuasse pregando, eu seria sua ovelha. Eu falei: agora ficou esquisito. E dá para entender isso, irmão Cito? Então eu creio que ela vem nos cultos, não é porque é minha esposa. Ela vem nos cultos porque crê que o que está em mim fala com a alma dela.
ela disse, chegasse a situação de eu ter que deixar de você, eu deixaria, só que se onde você estivesse pregando, eu ia lá ouvir. Eu disse, então eu tenho uma ovelha bem... Amém, meus queridos? Por isso é que o profeta diz aqui, ó, na mensagem Humilha-te, 85. Eu disse, quando chegaram para ele, ele disse, nós temos que ter alguém para pregar a palavra. Nós precisamos de alguém, porque nós saímos um grupo, e é um grupo grande. Eu disse, encontre um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda a denominação. E que simplesmente um irmão realmente bom, uma pessoa do bem, genuíno, dócil, humilde e que viva a vida. Deus cuidará do restante. Está vendo? Eu disse, mas vamos seguindo. Um bom pastor que somente alimentará a ovelha. Alimentará a ovelha. Porque se a sua alma é ovelha, você não veio aqui nessa noite para ouvir eu falar mal de ninguém. Você não veio aqui para me ver me exaltando. Você veio aqui para ouvir a palavra, obedecer os vossos pastores que vos falaram a palavra. Nós pode até não se picar bem, humanamente falando. Mas você diz, mas mesmo assim eu fecho os olhos para não olhar para a cara dele, porque eu não topo muito com ele, mas o que sai de lá entra na minha alma e eu me alimento. Oh, louvado seja Deus. Não algum grande sabichão entrando que vai pôr isso em ordem, isso tem que ser dessa maneira e cortando em volta das coisas. Eu disse, isso não funcionará. Você simplesmente tem que... Aí ele disse o restante do conselho. Mas então, você precisa encontrar, se a sua alma é ovelha, como escolher um pastor? Um pastor que vai alimentar a sua alma. Que quando ele pregar, você vai se sentir satisfeito. Amém? Satisfeito. Não é proibindo. Mas se você vem na igreja, você ouve tudo que Deus tem para você, você nem necessidade tem de ficar procurando mais coisa para ouvir. Porque às vezes você vai procurar e você vai achar. Aí você vai ficar atordoado da mente, porque você poderá ouvir coisa que vai contradizer e você vai entrar em parafuso. Coisas desnecessárias. Quando na verdade, se você já está bem alimentado, meu avô tinha um ditado que ele dizia que barriga cheia, goiaba tem bicho. Né? Pega uma costela bem suculenta, assim, com aquele matambre por cima, assim, e você põe ela num papel alumínio, assim, e deixa, quando ela está bem mole, aí você tira e deixa tostar na brasa, que você pega, assim, aquele matambre, você tira aqueles fiapos de carne, assim, tão molinha que está. Aí você puxa até os ossos, sai dentro do osso, assim, ó. Aí você dá para quem acabou de comer 1 quilo de picanha. Não como costela, não gosto de costela. Mas por quê? Porque ele já está cheio. Agora pega um cidadão, meu amigo, que bateu, que no meu caso, quando trabalhava de auxiliar geral, para não dizer de servente de pedreiro, bater 32 sacos de cimento, fazendo contrapiso para prédio. Eu comia minha marmita, atravessava a rua e ia comer um cachorro quente do outro lado. Entendeu? Eu quero ver comida ruim. Ah, se chegasse essa costela sortando fiapo. Você entendeu? E às vezes você vem, você come, você está satisfeito, aí vai procurar, aí fica com nojinho. Porque se tem uma coisa que me traz, sabe, é quando, por exemplo, fica essa situação. Se fica com fulano, se fica com Bertano, aí crente fica fazendo nojinho. Você tem que estar agradando ele. Ai, vem para cá, porque você vem se quer.
Se não quer, não precisa fazer nojinho. Eu não estou ofendendo os irmãos. Eu sei que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Eu sei que às vezes é um momento que a sua cabeça é bombardeada e você tem que dar um tempo para você mesmo ou você vai morrer. Eu entendo isso aí é normal. Mas esse que você tem que estar trazendo ele, tem que estar dando uma passada uma mãozinha nele, porque não sei. Não, irmão, nós não precisamos disso. Você não veio aqui nesta noite porque se tem uma aqui que nós temos que passar a mão nele, dobrar diante dele, ajoelhar diante dele e louvar ele como nós louvamos aqui, como eu vi os irmãos glorificando quando cantamos Santo, Santo. Tem um ali no canto que entortou tanto o garrafão, embriagou tanto do gozo do Espírito Santo que está tenso até agora. Você está entendendo? Esse aí nós precisamos exaltar, esse aí nós temos que passar a mão nele. Mas vir aqui, irmãos, você tem que vir por uma única coisa. Se através dela e através da mensagem do dia, você pode alimentar a sua alma, você não tem que dar satisfação para ninguém. Você diz, eu tenho uma obrigação para com a minha alma, eu tenho uma obrigação para comigo mesmo. O dia que eu for para o cemitério, ninguém vai bater nas minhas costas, ninguém vai me dizer, eu vou com você, mano, eu amo você. Ai, filha, eu vou com você. Vai nada. Vai chorar e com o mês seguinte a vida continua, porque tem que continuar. Mas você zelando da sua alma, você alimentando a sua alma, você enfrentando a situação, enfrenta a situação. Seja corajoso, seja corajosa. O pastor lá é problemático. Eu disse, é problemático sim, e os outros também têm problema. Só que tem uma coisa, quando o homem abre a boca, Deus fala comigo, Deus alimenta a minha alma. Acabou. E se tiver ousadia do Espírito Santo, pode até dizer, olha, eu não vou desafiar você porque você é ungido de Deus, mas eu vejo tantos defeitos em você que desqualifica também. Porque tem. É como eu estou falando para os irmãos. Eu conheço homens abençoados, homens de ministérios abençoados, porque o ministério, mas ele ainda também não se aperfeiçoou. Que Deus me perdoe por dizer isso para vocês, mas eu já vi ministro mentir mesmo. Eu já vi ministro exaltado, fazendo coisas indevidas, e nunca os critiquei. Porque eu sei que isso é humano. Mas, infelizmente, muitos, quando tem uma oportunidade, eles não deixam barato. Eles batem doído mesmo. Mas que Deus venha ter misericórdia de todos. Começando por mim. Estão compreendendo? Porque se tem uma pessoa que precisa de misericórdia, essa pessoa sou eu. Aqui na mensagem de comunhão, eu lhe resumo, humilha-te, agora vamos para a comunhão, 127. E também foi dito pelo nosso Senhor, ninguém pode vir a mim, se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai me deu virão a mim, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se um estranho falar uma voz que não segue a Bíblia, rapidamente a ovelha reconhecerá. Tem ovelha aqui nessa noite? Tem uma ovelha aqui que demorou um pouco para tomar uma decisão, mas ela falou assim, eu vou ficar e vou observar. Se a coisa não mudou a comida, estão compreendendo? E você, meu irmão denominacional, que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo porque vai para a internet, não é? Veja aí se a sua alimentação, se o restaurante que você está comendo, como diz o profeta, você está pagando para comer. Aqui entra um ponto gostoso que dá vontade de pregar mais uma meia hora. E vou explicar para você por quê. Você entra num restaurante para comer, você pagou a comida e diz o profeta, você vai comer gostoso ali, você encontra uma aranha? Você tem o direito, você está pagando, não tem?
chama o garçom e fala: opa, faz favor, como é que fica isso aqui? Eu, no meu caso, já pego o dinheiro de volta, porque eu não vou confiar em pegar um outro, porque se tem uma aranha, eu saber se essa aranha não está na panela ou só no prato. Às vezes está na panela. E aí aranhou toda a panela. Não foi só o prato. E da mesma forma é você. Se você entrou porta dentro de uma igreja e você viu que ali não é a pura palavra de Deus, você diz: opa, o meu mestre já me pagou o preço por mim. Ele sangrou no Calvário para que eu tivesse o direito de viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Então eu estou zarpando, eu estou indo. Eles têm a comunhão. Veja, a ovelha rapidamente a ovelha reconhecerá: ó Deus. E se for a tua voz, a Bíblia, o que ele diz? Toda ovelha ouvirá, porque é alimento de ovelha. Elas têm tido comunhão. Elas sabem que tipo de comida o Pai dá. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Conceda, Senhor, que muitos vejam e entendam e venham a Ti esta noite. Amém, meus queridos? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Agora, para encerrar, nós vamos entrar num ponto aqui que eu estou dizendo, por isso que nós temos que tomar cuidado. E tecer certos comentários e falar certas coisas. Eu tenho um conselho particular para cada um de vocês. Ao entrar por essa porta, ore e fala: Senhor, fala comigo. Tenha misericórdia de mim. Fala de uma maneira que eu possa ouvir. Compreende? E cuidado. Aqui na mensagem ele cuida, e você, o 46 a seguir ele diz: nós encontramos que muitas pessoas tentam encontrar consolo na bebida. Vocês sabem, nós temos um ditado que é bem conhecido no nosso meio hoje, que muitos ministros às vezes bebem antes de ir para o púlpito. Toma um bom gole pesado, um gole de embriaguez. Já foi visto ministro na plataforma que até mesmo cambaleia sob a influência de licor. E isto não deve existir. Isso não deveria existir. É porque muitas vezes nós condenamos o homem quando talvez não deveríamos ter feito aquilo. Como é que você vai ver um ministro cambaleando em cima do púlpito e você não vai condená-lo? O profeta dizia: muitas vezes nós condenamos e não deveríamos fazer isso. Agora, isso não poderia existir. Mas ele diz também: não poderia condenar. É porque muitas vezes nós condenamos o homem quando talvez não deveríamos ter feito aquilo. Precisamos de encontrar lá atrás qual é o problema. Muitos deles foram convertidos do álcool. E nós descobrimos, se eles estão naquela condição, é uma desgraça. É uma vergonha. Agora, vem o profeta e completa: mas não mais vergonha do que seria mentir, roubar, ou cobiçar as mulheres, ou qualquer outra coisa que está nos mandamentos. Vê? E talvez um homem já nasce com um intenso desejo sexual, e ele vê estas modernas striptease nas ruas, e ele está constantemente em problema. Vê? Aquele homem nasceu daquele jeito. Agora, o que ele deve fazer? O ministro que bebe, ou a mulher que fuma, ou qualquer um outro. Aí ele segue explicando. É cada um lidar com o seu problema, como falamos no princípio. Mortificá-los pelo Espírito Santo. E saber que todos nós estamos propensos a erro. Mas aquele erro não anula o que Deus tem com você. Não é isso maravilhoso? Não anula. Como nós falamos no rádio hoje, Pedro foi repreensível, e a Bíblia diz que ele tinha que ser irrepreensível. E Paulo diz que ele foi repreensível, Paulo repreendeu ele.
Mas ele não entrou em problema com a igreja de Jerusalém porque ele dissimulou. Porque aqueles irmãos lá sabiam suportar o erro uns dos outros. E nem ele tornou inimigo de Paulo. Ele não criou uma divisão com Paulo e racharam os ministérios. De agora em diante, é o seguinte, viu, Pedro? Eu vou entrar no teu campo. E Pedro também disse, vocês não ouvem mais as cartas de Paulo, não. Vocês não leem mais as cartas de Paulo, não. Pelo contrário, na segunda epístola do apóstolo São Pedro, ele disse, como vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, mediante a sabedoria que Deus lhe deu. Oh, glória a Deus. Este é o Espírito Santo. Você crê ou não crê de todo o seu coração? Então, como se escolheu um pastor? Eu vou contar uma parábola para vocês, para nós encerrar, pode ser? Bom, devo contar parábola agora também. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Certo? Então você comprou o material, você vai construir a sua casa. E tem um pedreiro que é fino. Pensa num camarada que tem a vocação, que é profissional, não desperdiça material, faz o serviço bonitinho, tudo. Você pode confiar no trabalho dele. Só que já houve comentário dele ter mexido em alguma coisa da casa, ter levado algum material embora. E tem outro pedreiro que ele pode fazer, você dá até um saco de dinheiro para ele fazer de travesseiro, que ele não mexe nada, confiável. Pensa num camarada honesto. Só que ele não é muito bom, não. Ele entorta as paredes e a coisa não é muito confiável. Qual dos dois você escolheria para edificar a sua casa? Um que você teria que sempre estar vigiando ele? Vamos vigiar esse camarada porque ele é fraco. Vamos ter cuidado com ele. Só que tem uma coisa, quando ele terminar essa casa, você pode entrar dentro e ficar sossegado. Ou aí você pega o outro e diz, não, isso aqui você pode ir embora e deixar, manda até ele comprar o material que não dá nada, mas quando você põe o prumo, está um palmo de reboque. Sem contar que a casa com um ano depois começará a trincar. Aí você escolhe se você vai ficar com o bonzinho, com o honesto. Porque o que você quer é a casa construída, não é? É ou não é? Você não quer perca de material, você quer a sua casa construída. Então, às vezes, você tem que fazer essa escolha. Como às vezes nós falamos sobre casamento, quando a moça vai escolher um rapaz para se casar. Talvez o camarada, ele é bonito, ele tem um corpão, ele tem tudo e tal, mas não gosta de pegar na massa, não gosta de trabalhar, não gosta de... E já tem outro que você olha nele, você não vê muita aparência, mas você vê um camarada trabalhador, é honesto, aí você vai escolher. Porque aquele que não tem aparência, que não, né? Mas você tem certeza que quando chegar de tarde, você tem a comida na mesa. Você tem estabilidade. Agora, se você casa com o bonitão que não gosta de pôr a mão na massa, chega de tarde, você, em vez de comer, você fica olhando para a cara dele, mas como você é lindo. Quanta beleza numa pessoa só. Como Deus foi bom com você. E às vezes você tem que fazer escolha. Vocês captaram a visão ou não? E com relação à questão de ministério, eu digo uma coisa para você. Se fosse para mim escolher, eu entraria pela porta, alimentaria minha alma e oraria pelo meu pastor. E diria, Senhor, cuida dele. Porque ele está me preparando. Então que o Senhor cuide dele para que ele se lhe prepare também. Porque eu não quero só apenas ele como pastor, eu quero ele como meu irmão lá no céu. Amém ou não amém? Agora, se você pega um que não tem nenhum defeito, mas não tem ministério, não zombando de ninguém, mas ele fala 2, 3 palavras, amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí você vai embora de barriga vazia, sua alma não se prepara. O que você vai fazer? Você vai ficar com a santidade dele vai te preparar? Não vai. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que o pastor tem que ser santo? Eu sou santo.
E quem dizer que eu não sou santo, prova que eu não sou santo. Se alguém disser que eu não sou justo, prova que eu não sou justo. Quem tentará contra acusação contra um escolhido de Deus, visto que é Deus que justifica? Se Ele me predestinou para ser santo e irrepreensível diante dEle, quem é o homem para me condenar? Se todas as minhas faltas estão debaixo do sangue, se todas as suas faltas estão debaixo do sangue, quem poderá te acusar? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, se um dia você mudar daqui, você precisar escolher um pastor, e tem vários pastores na cidade, não escute comentário, escute a sua alma. Assenta, ora primeiro, assenta e ouve. Entendeu? Não olha a beleza do restaurante, não olha as propagandas, tudo isso faz parte. Mas se assenta e diz, agora eu quero servir a comida. Aí quando você servir a comida, aí você vê se essa comida é compatível para a sua alimentação. Amém, meus? Tudo certo então? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de agradecimento? Se tem, levante a sua mão e vamos juntos agradecer. Querido e poderoso Pai Celestial, ajuda, Senhor, o teu povo a escolher, Senhor, o que é certo e o que é errado. E se não se trata de uma pessoa, não se trata de um homem, se trata do Espírito Santo, se trata de ministério, se trata de destino das almas, Senhor. Meu Deus, eu sei que eu responderei por tudo que eu pregar, por tudo que eu ensinar. Como disse o teu servo Paulo, eu nunca deixei de vos entregar o inteiro conselho de Deus. Muitas vezes entendendo ou não entendendo. Muitas vezes as pessoas virando o rosto como que dizendo, eu não preciso ouvir isso, eu não quero ouvir isto. Mas contudo, Pai, é necessário que digamos, para que naquele dia ninguém venha dizer, eu não sabia disso, eu não entendia disto. Meu Deus, nós não podemos ser apenas um ou mais os outros, nós temos que zelar das nossas almas, velar por elas, para que elas sejam encaminhadas corretamente. Pai, eu entrego esse povo em tuas mãos, e peço, consolida isso em seus corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Pode ser.